Eu sou militante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu tenho que falar que eu sou Guilherme Boulos. Tá bem. Eu esqueci de te dizer o seguinte. A gente falou. Falou já? Falou, que eu não vou... Lapso. Quem é Guilherme? Eu sou Guilherme Boulos, militante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, da Frente Povo Sem Medo. Trabalho como professor de psicanálise, vivo em São Paulo. Guilherme, qual é o panorama do capitalismo contemporâneo? Você acha que há a chance de ruptura dessa polarização global? Olha, nós estamos numa das maiores crises que o capitalismo já viu. Desde 2008, uma crise que é das proporções daquela de 1929. E a saída que o capitalismo propõe para suas crises é sempre mais espoliação. A cada crise do capital, há uma nova rodada de ataque a direitos sociais, de espoliação, de busca de novos mercados às custas do sangue, do suor dos trabalhadores, particularmente nos países periféricos. Esse movimento se repete, né? Que nós temos visto uma nova onda neoliberal. Isso se expressa em alguns países, nos países europeus, nos Estados Unidos, com uma xenofobia, né? Um ódio aos imigrantes, como quem está roubando os empregos. Né? Nós estamos vendo um drama, o mar Mediterrâneo se transformou num verdadeiro cemitério. E o Donald Trump, nos Estados Unidos, explorando, surfando num discurso dessa natureza. Ou seja, é possível falar que é uma ofensiva conservadora. Né? O desafio que está posto para as esquerdas em nível mundial é reinventar saídas. Porque, ao mesmo tempo em que a crise econômica leva o capital a atuar de uma maneira mais selvagem, no âmbito político há também uma ampla crise de representatividade em escala mundial. Né? A rejeição aos políticos, ao sistema político, não é um fato só brasileiro. Você vê esse discurso, assim como o discurso da nova política, aparece no mundo todo por um sentimento de que esta democracia representativa liberal não representa a maioria, representa interesses econômicos, corporativos, mas isso pega também setores de uma esquerda que se institucionalizou, de uma esquerda que entrou totalmente e apenas, né, se reduziu à disputa dos espaços institucionais e deixou de estar nas mobilizações com o povo, nas ruas, com o vigor e o dinamismo que marca o pensamento de esquerda na sua origem e nos seus grandes fundamentos. O desafio que nós temos para dar uma resposta à altura aos ataques do capital é o desafio de reinventar a atuação da esquerda diante da crise de representatividade, diante da crise econômica, propondo um novo modelo. Nesse novo modelo, cabe o BRICS? Eu acho que cabe o BRICS. O BRICS é uma iniciativa que vem a questionar a hegemonia completa dos Estados Unidos e o Tratado do Pacífico, que os Estados Unidos construiu com os países mais aliados, buscando colocar alguns outros atores, o Brasil, a Índia, a China, a Rússia, a África do Sul, normalmente tratados como players secundários, né, diante do eixo Estados Unidos, União Europeia, Japão, para buscar diversificar as relações comerciais mundiais. Agora, o BRICS não basta. Né? O BRICS é uma articulação que eu acho que é positiva na medida em que questiona a completa hegemonia norte-americana e estabelece outros canais que não seja para a América Latina, para o Brasil, no caso, a subserviência ao projeto imperialista dos Estados Unidos. Mas é uma articulação comercial. Né? O BRICS não passa pela construção de uma resistência ao capital. Ao contrário, ele se constrói e se fundamenta dentro do sistema. As pessoas têm uma certa hesitação, às vezes, em taxar como golpe, porque trabalham com o imaginário de que golpe é o golpe militar, da caserna, do tanque na rua, né? A imagem de 64. Né? Agora, esse golpe virou antiquado. Existe um novo modelo de golpe em escala mundial e o Brasil não é o primeiro. Não é? Houve
Honduras, houve o Paraguai, com golpes muito semelhantes, né? Com articulações parlamentares, judiciário, mídia, no caso de Honduras também envolveu as Forças Armadas, mas no sentido de acabar com uma continuidade democrática, atacar a soberania do voto popular para impor governos que representem um projeto de retrocesso, né? Um projeto que não passaria nas urnas, né? Porque, veja, nós temos alguns aspectos para tratar esse golpe no país. Primeiro, o aspecto, vamos dizer, formal, jurídico. Não se caracterizou crime de responsabilidade, né? Então, esse é um primeiro ponto para nós colocarmos como golpe. A Constituição brasileira admite impeachment? Óbvio, sim, ela admite. Mas ela coloca uma condição para o impeachment. O impeachment não pode ser uma eleição indireta porque 2/3 dos parlamentares resolveram tirar uma presidente que foi eleita, né? O impeachment precisa ter a caracterização de crime. Não houve. Não houve. O que eles encontraram, e se envergonharam, porque nem eles mesmos sustentam esse argumento, né? Criam confusão na opinião pública, dizendo que é por conta de Lava Jato, de corrupção, a retirada da Dilma, né? Na verdade, o argumento da pedalada fiscal é vergonhoso, né? Todos os presidentes, desde a lei de responsabilidade fiscal, fizeram as mesmas práticas, né? É um argumento casuístico, né? Agora, desde o ponto de vista, digamos, mais dos interesses em jogo, fica ainda mais evidente que é um golpe. Se nós olharmos o programa representado pelo governo Temer, é um programa que jamais passaria pelo crivo das urnas. Vocês acham que se chegasse um candidato e dissesse nas eleições, vota em mim, eu vou fazer PEC 241 para congelar gasto social por 20 anos, eu vou acabar com a CLT, eu vou destruir a Previdência Social. Quantos votos ele receberia? Nem os 12% de aprovação do Michel Temer, né? Nem isso receberia. Então, isso não passaria. Um programa como esse só poderia ser levado a cabo no Brasil por meio de um golpe, porque não seria vitorioso. Isso é um atentado à democracia, né? E é um atentado que vem junto com outros, né? Nós temos um presidente que não foi eleito. Nós temos um programa que também não foi eleito, né? E junto com isso vem, naturalmente, a tentativa de silenciar, criminalizar, desmoralizar quem reage e quem luta. Isso é preocupante, né? Estamos num regime de exceção? Olha, eu acho que nós estamos... O regime de exceção não é uma palavra forte para caracterizar o que se passa hoje no Brasil. Por algumas razões, né? Primeiro, o que se passa no judiciário, né? A judicialização da política assumiu níveis no Brasil extremamente perigosos e preocupantes. A Lava Jato quer investigar a corrupção. Excelente, o faça. Tem o apoio do conjunto do povo e da sociedade brasileira para investigar a corrupção, né? Os corruptos têm que ser investigados e punidos. O que não pode é desrespeitar a garantia constitucional, né? O que não pode é passar por cima do direito de defesa. O que não pode é linchar. O que não pode é ser seletivo nos alvos. É escolher, este eu quero prender, esse eu não gosto. Esse é inimigo. Então eu vou revirar o país para procurar algum tipo de argumento para prender. Isso é inadmissível, né? E isso abre portas, veja, para legitimação de uma prática que sempre foi do Estado brasileiro. Que entre nós, justiça seletiva não é de hoje, né? Os pobres e negros nas periferias urbanas sofrem com a justiça seletiva há muito tempo, né? O povo trabalhador e pobre no Brasil sofre com a justiça seletiva secularmente, né? Agora, a justiça seletiva que ocorria às escuras, nos becos e vielas, passa a ocorrer aclamada pelo público no horário nobre em cadeia nacional. Isso cria uma legitimação desse tipo de prática. Isso é preocupante. Para além disso, não só judicialmente, nós temos também uma atuação das forças de segurança que também está extrapolando os limites. O cidadão que assumiu o Ministério da Justiça, do Alexandre de Moraes, esse sujeito é um carniceiro. Ele não respeita a democracia, ele não respeita movimento social, não respeita contestação, né? É um coronel no Ministério da Justiça, né? E o que nós vamos ver, somando ele com o general Etchegoyen, famoso, de família, filho de torturador, sobrinho de torturador da ditadura militar, essa turma
do ponto de vista de trato com os movimentos sociais, que eles não hesitam em caracterizar como terrorista, como criminoso, com palavras do gênero, se avizinha uma escalada repressiva no país. Portanto, estado de exceção não é uma palavra forte para caracterizar a situação brasileira. Eu queria mencionar antes essa questão da corrupção e esse discurso da classe média. Porque, veja, pegue a campanha de Carlos Lacerda contra Getúlio Vargas nos anos 50. Pegue a campanha da elite brasileira contra João Goulart nos anos 60. Pegue agora a campanha antipetista no Brasil nos anos 2010. Né? Elas têm uma semelhança incrível. Né? E a acusação de corrupção, Carlos Lacerda cunhou, talvez uma das figuras mais abjetas da história recente brasileira, um golpista nato, cunhou o termo mar de lama para caracterizar o governo de Getúlio Vargas, e que continua sendo frequentemente usado. Né? Então, a corrupção, quem é a favor da corrupção? Eu nunca conheci ninguém que diga, eu sou a favor da corrupção, nem o Eduardo Cunha. Ninguém é a favor da corrupção, ninguém defende conceitualmente a corrupção. Então, o argumento da corrupção é um argumento muito fácil, você parte com o apoio de 100% da sociedade. Né? Então, você trabalhar esse argumento, e colocar uma pecha nos seus adversários como corrupto, e martelar isso diariamente, utilizando de todos os meios, né? O que a República de Curitiba faz hoje do ponto de vista ilegal, a República do Galeão fez contra Getúlio Vargas em 53, 54. Né? Então, este argumento funciona. Este argumento é um argumento que pode ser utilizado de forma extremamente oportunista para derrubar governos incômodos para as elites políticas e econômicas do país. E veja, a gente fala isso e ao mesmo tempo tem que dizer, não, eu não sou defensor da corrupção, porque te joga nessa. Né? Porque esse argumento ele é falacioso, ele é cínico, porque ele coloca um grupo político como proprietário da corrupção. Né? E esconde, convenientemente, a corrupção dos outros. Né? Hoje no Brasil, esses dias nós tivemos a prisão de dois ex-ministros da Fazenda do governo do PT. Tivemos agora, a Polícia Federal hoje invadiu a sede do PT em Salvador. O Lula foi indiciado, né? E o Aécio, com recorde de citações na Lava Jato, não foi nem chamado a depor. Né? O Geraldo Alckmin em São Paulo, com seu envolvimento em trem-salão, escândalo da merenda, tá tudo bem. O cara que é o maior envolvido do escândalo da merenda continua tranquilamente presidindo a Assembleia Legislativa de São Paulo. Né? Então, esta seletividade cínica, né, que é a mesma seletividade que faz com que a sociedade e a mídia aplaudem Eduardo Cunha enquanto ele conduz o processo de destituição da Dilma, faz com que esse discurso da corrupção tenha efeito em momentos históricos bem determinados. Agora, a questão sobre os efeitos que o golpe tem, né, na população brasileira, eu diria que é uma questão sombria. Porque a ficha ainda não caiu para uma parte importante da sociedade brasileira, do povo mais pobre. O povão, o povo das periferias urbanas, a massa trabalhadora do Brasil, encarou o impeachment, viu o impeachment pela televisão. Não foi às ruas, nem de verde e amarelo, né, convocados pela Globo e tal, nem nas mobilizações contra o golpe, que foram mobilizações de militância um pouco ampliada. A maior parte do povo brasileiro viu o golpe, o impeachment, como uma disputa entre políticos, que não tinha nada a ver com ele. E agora, quando o programa do golpe começa a se mostrar, a ficha, espero, está começando a cair para muitos. Porque, vejam, eu acredito que o programa do Michel Temer, o governo do Michel Temer, talvez seja o governo mais perigoso da história recente do país para os trabalhadores e para o povo mais pobre. Perigoso porque, na medida em que ele não foi eleito por ninguém,
que ele não pretende reeleição, ele não precisa prestar contas para ninguém na sociedade brasileira. Ele pode fazer as maiores atrocidades que não vai pagar preço político por isso. Talvez mesmo um governo de direita eleito não poderia ter a ousadia, a disfarçatez que o governo Michel Temer coloca na sua atuação, porque teria que responder a um eleitorado. Estaria preocupado com cálculo e custo político dali a 4 anos. Não é o caso. Ele mesmo diz isso. Diz, olha, eu não me preocupo com impopularidade. Né? E isso faz com que se possa fazer, neste momento, em 2 anos, um programa de retrocessos no Brasil inimaginável. As pessoas ainda não se deram conta. Quando se fala em mexer na CLT, né? A CLT é da década de 40, né? Nem a ditadura militar durante 21 anos mexeu na CLT. Permaneceu intacta. Esses caras querem em 2 anos, aprovando terceirização, negociaram sobre legislado, desmontar a CLT. Previdência Social, a mesma coisa. Né? PEC 241, né? O SEBS pense, atua na área da saúde, né? É o desmonte do SUS. É o desmonte da educação pública no Brasil. É o desmonte da rede de proteção social que foi definida na Constituição de 88, com toda a sua precariedade, com as suas limitações. Mas nem isso eles admitem. Né? Essa PEC 241, né, o povo talvez ainda não tenha associado as coisas, e que está começando a votar agora, né, na surdina, na confusão. A PEC 241 congela gasto público no Brasil por 20 anos. Não é um ajuste fiscal. É botar na Constituição que o ajuste fiscal é obrigatório para qualquer governo nos próximos 20 anos, como política permanente. Né? Isto é um absurdo. Né? Se isso for aprovado, suponhamos que se eleja um governo de esquerda no Brasil, vai estar amarrado, não pode fazer nada. Né? Você cria um engessamento, né, para o investimento público e social no Brasil. E eles conseguem fazer isso hoje porque tem 2/3 no parlamento. A questão é quando é que os setores populares e progressistas vão ter 2/3 no parlamento para reverter essas atrocidades? Nunca tiveram. Nunca tivemos. Né? Então, a gravidade dos ataques em jogo é algo que nós precisamos nos atentar e atentar à sociedade. Eu diria que os governos Lula e Dilma, eles seguiram o pacto estabelecido em 2003, logo que o Lula chega ao governo. Né? Que pacto foi esse? Né? O Lula tenta construir uma amarração, um consenso social, onde os ricos continuariam ganhando e os pobres ganhariam alguma coisa. Então ele acalma o mercado com aquela carta aos brasileiros, ele garante uma política econômica em que, enfim, tanto os rentistas como o capital produtivo não perdesse, ganhasse até. Nós tivemos lucros recordes dos bancos, do agronegócio, da mineração, da construção civil durante todo esse período. Mas, ao mesmo tempo, e aí está a novidade, né, desses governos, goteja alguma coisa no andar de baixo. Né? Então, se faz políticas sociais. Né? Então, crédito. Fundamentalmente, eu acho que o mais expressivo foi a ampliação da massa salarial e o crescimento do salário mínimo. Né? Salário mínimo, aumento do salário mínimo já derrubou governos no país. Esse era um dos temas da derrubada do Vargas. Né? Então, conseguir um aumento consistente e gradual do salário mínimo. Programas sociais, Bolsa Família, ProUni, FIES, Minha Casa Minha Vida. Algumas políticas dessa natureza que fizeram com que o orçamento também chegasse para os mais pobres da sociedade brasileira. Só que isso foi feito por meio de manejo orçamentário. Isso foi feito sem enfrentar um privilégio. Né? Então, os temas estruturais da esquerda brasileira, reforma urbana, reforma agrária, reforma tributária, o nosso sistema tributário escandaloso, né? Mexer no tema da dívida pública, democratização do sistema político, democratização das comunicações, né? Esses temas ficaram na gaveta durante os 13 anos. Não foram mexidos.
Porque não tocar nisso significava manter o pacto, a governabilidade, a aliança com setores mais conservadores. Esse foi o preço. Né? Mas como se conseguiu? Se era tão fácil assim agradar todo mundo, por que ninguém pensou nisso antes? Né? Eu acho que houve, evidentemente, uma iniciativa política que soube também se aproveitar de uma condição econômica favorável. Crescimento chinês, aumento do preço das commodities, exportações. O Brasil cresce, nos 8 anos Lula, uma média de 4% ao ano. Elevada para os padrões históricos brasileiros. Isso permite aumento da arrecadação, aumento do orçamento e o manejo orçamentário que fez a política do ganha-ganha. Né? Um lado ganhou mais do que outro. Né? Os ricos continuaram ganhando mais, porque não houve efetivamente não houve reformas distributivas no Brasil nesse período. Agora, o que mais espanta é que, apesar desses governos terem se aliado com setores mais conservadores, desses governos terem garantido os lucros e até aumentado os lucros da elite econômica brasileira, é que, mesmo com isso, com um modelo que, para nós, desde um ponto de vista de esquerda, é um modelo de avanços muito tímidos, contraditórios, pouco intensos, né? Recuados, para Casa Grande, isso foi o suficiente, inclusive, para darem um golpe. Né? Então, nós temos uma elite no Brasil que é de um atraso, pensa com a cabeça de senhor de engenho, uma elite oligárquica, né? Patrimonialista, né? Uma elite que não tolera, é verdade, né? Não tolera preto na universidade, não tolera empregada doméstica com direito trabalhista, não tolera pobre andando de avião, não tolera, mesmo se mantendo no topo, que os de baixo ganhem alguma coisa. Né? Por isso por isso e outras razões, na primeira oportunidade que os governos petistas perdem apoio popular por erros brutais, o segundo mandato da Dilma foi um mandato extremamente lamentável. Assim que ela ganha a eleição, ela aplica o programa do adversário, ela faz uma política de austeridade, ela pauta a reforma da Previdência, ela bota a lei antiterrorismo, ela faz o serviço sujo, achando que com isso iria recompor. Vã ilusão, eles não queriam mais recompor coisa nenhuma, eles queriam algo puro sangue, um programa mais ousado, que é esse que estão já começando a implementar com Michel Temer. Né? Mas este erro brutal da Dilma fez com que ela perdesse o apoio popular que dava sustentação e facilitou, abriu a avenida do golpe, né? Porque já não tinha apoio parlamentar, já não tinha apoio midiático, perdeu o apoio social, né? Então, está à deriva. Resumindo, acho que esses 13 anos revelam, na minha avaliação, claro, sem ignorar os avanços, eu acho que eles precisam ser colocados, houve avanços, né? Mas esses avanços estão sendo desfeitos agora em poucos meses, porque eles não foram estruturais, né? Porque eles não vieram também acompanhados de mobilização social e popular, se apostou numa lógica de governabilidade estritamente voltada para um parlamento, que é um parlamento de maioria conservadora e à direita. Né? Então, isso fez com que a direita conseguisse retomar, né, por meio de um golpe ousado, o seu modelo de sempre. Né? E mostra, eu acho, que os limites e talvez a inviabilidade de um projeto de conciliação no Brasil. Né? De um projeto de pacto. Eu acho que a esquerda tem que se repensar retomando as suas bandeiras históricas, né, de enfrentamento. Né? Nós não vamos ter consenso na sociedade brasileira. Né? Esse consenso é uma ilusão, ele dura muito pouco tempo e ele nos tira a base para defender aquilo que é mais essencial. Eu não acho que a esquerda brasileira esteja destruída. Eu acho que há uma ofensiva de direita no Brasil. Essas eleições municipais de 2016 mostraram um avanço do voto na direita. O PSDB cresce, né? Mas o PT diminui brutalmente. Mas eu acho que a gente tem que considerar algumas coisas aí. Primeiro, eu não sei qual partido do mundo sobreviveria
a campanha que foi feita contra o PT nos últimos 2 anos no Brasil. Campanha midiática, campanha judicial. Quem sobreviveria a isso? Né? O PT não morreu. É engraçado que as mesmas pessoas que alardeiam a morte do PT são as que se envolvem dia sim, outro também, nas conspirações para poder prender ou inviabilizar o Lula. Né? Se é tão inofensivo assim, se acabou, por que tanta preocupação? Né? Eu não acho que o PT tenha morrido, mas eu acho sim que o PT perdeu a capacidade de hegemonizar a esquerda brasileira. O PT não perdeu a sua autoridade política, não só porque diminuiu nas urnas, mas pelos vários erros que cometeu. Né? Perdeu as condições de ser o guarda-chuva que unificou a esquerda brasileira, um setor expressivo da esquerda brasileira, desde a década de 80. Né? Ainda sobre as eleições municipais, um fenômeno que eu acho que não pode ser ignorado é o aumento, que já vem desde as últimas eleições e agora se concretizou ainda mais, dos votos nulos, brancos e das abstenções. Ou seja, o não, a rejeição à política. Né? Em São Paulo, o João Dória ganhou no primeiro turno, mas somando abstenção, nulo e branco, teve mais votos que o João Dória. O não ganhou do primeiro colocado. No Rio de Janeiro, se eu não me engano, foi 42% do eleitorado não votou ou votou nulo e branco. Em BH, 43%, maior índice de capitais do Brasil. Então, tem aí um fenômeno, para além de um debate de tal partido ganhou ou outro perdeu nessas eleições, embora é evidente, o PSDB sai vitorioso dessas eleições e o PT sai derrotado. Né? Agora, para além disso, tem um fenômeno se fortalecendo de negação da política, né? Que é contraditório, que nós precisamos analisar até para pensar as perspectivas da esquerda. Né? A negação da política ela pode ser canalizada pelo discurso mais à direita, perigoso, né? Até fascistoide. Né? O discurso do gestor. O João Dória ganhou em São Paulo desse jeito. Eu não sou político, eu sou um empresário, eu sou um gestor. Berlusconi ganhou na Itália desse jeito. Né? Então, você tem uma onda de negação da política que pode ir para a direita, né? Para projetos personalistas, né? Que negam partidos ou organizações coletivas, ou para, enfim, coisas como essa coisa da tecnocracia, da gestão e tudo mais. Mas também nós podemos ver essa negação da política como uma insatisfação profunda da maior parte do povo com este sistema político, que não representa a maioria, representa interesses econômicos e corporativos, exclui a maioria. Né? E a esquerda precisa ser capaz de construir uma prática e um discurso que seja capaz de dialogar com este setor amplo da sociedade, amplo e difuso, que não se vê representado nos partidos, não se vê representado no sistema político e que pode se envolver na construção de alternativas. Né? Você pega, eu acho muito emblemático o caso da Espanha. Na Espanha, em 2011, você teve o movimento dos indignados. Né? O lema era não nos representam. Né? Movimento contra o sistema político e tudo mais. Alguns anos depois, surgem duas forças políticas dando voz a isso. Uma canalizando isso pela direita, a outra pela esquerda. Pela esquerda surge o Podemos, pela direita surge os Ciudadanos. E se tornaram potências. O Podemos acabou com o bipartidarismo de um século na Espanha. Se tornou uma potência política real que veio daí e renovou a esquerda espanhola, que estava engessada, que estava burocratizada, que estava velha, que não dialogava com o sentimento da juventude da maioria do povo. Então, essa situação que as eleições municipais também nos revelam, do crescimento do voto de negação, é algo que a esquerda precisa se atentar para se reconstruir. Acho que nós temos um grande desafio de reconstruir a esquerda brasileira e que não pode ser sob os velhos padrões, sob a velha aliança partidária, né, com a legitimação deste sistema político. Tem que ter um elemento de rebeldia e de radicalidade que a esquerda, ou o PT, fundamentalmente, perdeu faz muito tempo.
O movimento dos trabalhadores sem teto, ele surgiu em 1997, vai fazer 20 anos, né? Para atender a uma demanda histórica nas cidades brasileiras, que é o tema da moradia, né? Historicamente, o Estado brasileiro não assegurou moradia aos milhões de trabalhadores que foram jogados na cidade pelo êxodo rural, pela industrialização, em megalópolis, né? Ou em grandes centros urbanos, e jogou-os à própria sorte, né? Jogou-os à própria sorte. O mercado de habitação no Brasil sempre foi coisa de luxo, né? Moradia é uma mercadoria para quem pode, né? Então, o povão não é sujeito de crédito para obter moradia no balcão do banco, no mercado imobiliário. E isso criou uma demanda represada por moradia popular, que foi sendo tratada nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, com loteamentos clandestinos nas periferias, com a formação das favelas e com ocupações, a partir dos anos 80, principalmente ocupações organizadas por movimentos também. O MTST surge como um movimento, não é o único, obviamente, mas como um movimento que ganha muita força no enfrentamento desse tema da moradia. E cresce nos últimos anos porque a situação se agrava, né? No Brasil, a crise urbana antecedeu a crise econômica, né? Porque no momento de bonança econômica, como não houve uma regulação, como não houve uma política urbana efetiva e democrática, o que aconteceu foi que as construtoras e o setor imobiliário tomaram conta, houve uma especulação imobiliária brutal. Na maior parte das capitais brasileiras você teve valorização imobiliária acima de 150%, de 200% num período de 6, 7 anos, né, a partir de 2008. E com isso o problema se agrava, porque as pessoas não conseguem mais pagar aluguel. Aumentou o aluguel, aumentou o custo de vida, a situação para morar, que é uma situação básica. As pessoas não têm onde morar, né? Inclusive, desde o ponto de vista da saúde pública, a moradia e o saneamento são fundamentais, né? Para uma vida minimamente saudável. E o MTST, então, organiza ocupações, né? Organiza milhares dessas pessoas que estão, enfim, têm o seu direito à moradia negado e faz ocupações em grandes cidades brasileiras para reivindicar esse direito. Tem uma política de defesa também do direito à cidade, ou seja, não é só a moradia, não basta a moradia, né? É preciso ligar isso com o enfrentamento da segregação urbana, né? Com a exigência de serviços públicos de qualidade também nas regiões periféricas. É preciso ligar isso com uma política de enfrentamento da especulação imobiliária, com IPTU progressivo, né? Tributando os terrenos ociosos, né? Com uma atuação efetiva do Estado em desapropriação, na regulação do uso da terra. Ou seja, é preciso ligar a moradia a uma política de reforma urbana, que é o que nós defendemos. Veja, em muitos casos o remédio proposto é veneno, né? Eu acho muito engraçado esse discurso do Estado mínimo, que agora volta na boca de muitos, porque para a burguesia, Estado mínimo, né, é para investimento social. Agora, quando se trata, né, de desoneração, quando se trata de bancar os custos do capital, quando se trata de, no meio de uma crise, injetar ajudas generosas do Estado para o setor automotivo, para o setor bancário, aí é Estado máximo, né? É a velha lógica de privatizar os lucros e socializar os prejuízos com o Estado, né? É um discurso hipócrita, é um discurso cínico, né? E, para além de tudo, a alternativa que propõe austeridade como saída da crise é uma alternativa, é um verdadeiro tiro no pé. Porque, veja, o país está em crise, né? Aí você reduz os investimentos públicos, né? Qual é a consequência disso? Você reduz o crédito, aumenta os juros, encarece o crédito. Qual é a consequência imediata disso, né? Isso reduz ainda mais a atividade econômica. Portanto, o Estado vai arrecadar menos, né?
O ajuste fiscal feito em 2015 causou um rombo de arrecadação brutal, já em 2015 e também em 2016. Né? O Estado vai arrecadar mesmo. E, portanto, se agrava o problema fiscal. Porque se o Estado está arrecadando menos, diminui as receitas, você vai ter que fazer um novo ajuste fiscal. É uma lógica perversa de ciclo vicioso. Em relação aos juros também é óbvio. A cada 0,5% que o Banco Central aumenta, né, isso significa, por ano, em média, 10 bi que o Estado paga mais com os juros da dívida pública. Porque a taxa de juros também vai valer para os títulos da dívida pública, que é o Estado quem paga, né, em juros. Então, o ajuste gera um desajuste. Né? A política de austeridade ela é venenosa, ela é criminosa. Né? Por que ela é feita, então, se ela é tão insensata e irracional? Ela é feita porque tem gente que ganha com isso, que são os pregadores de sempre da austeridade. Ela é feita porque, com o aumento dos juros, os bancos, o setor financeiro, quem especula, né, quem está no mercado financeiro, os agentes financeiros, o 1%, que no mundo todo já tem mais riquezas e patrimônio que os outros 99%, que nós, os mortais 99%, né, este 1% ganha. E ele dita essa política em momentos de crise, como ditou aqui no Brasil, lamentavelmente para a própria Dilma, e agora livre, leve e solto no governo Temer. Olha, o socialismo é um horizonte, né? E o socialismo deve ser colocado, desde uma perspectiva de esquerda, como um norte necessário, né? O objetivo necessário, sabendo que, como disse o Galeano na sua famosa frase sobre a utopia, né? Que as utopias elas são, vamos dizer assim, fundamentais e importantes exatamente porque quanto mais se caminha, mais ela se distancia. Mas no sentido nós estamos falando de algo ideal, agora o sonho tem que nos mover. Nós estamos num momento em que a política é pautada pelo pragmatismo comezinho, rasteiro, né? Pela pequena política. Né? A capacidade de resgatar o sonho e a esperança é essencial para a esquerda brasileira. E o horizonte socialista é isso. É isso que ele representa. Ele representa uma perspectiva, um sonho, algo grande. Né? Evidentemente que as nossas lutas imediatas nesse momento, elas são lutas de resistência. Nós estamos sofrendo uma ofensiva. Então, nós estamos num momento de... Hoje, a pauta da Frente Povo Sem Medo não é ir para a rua e dizer socialismo já. É ir para a rua e dizer contra a PEC 241, contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, fora Temer, direta já. É uma luta, digamos, de resistir e sobreviver aos ataques brutais que tentam fazer contra o povo brasileiro. Agora, é preciso ter esperança, é preciso ter sonho, fé, perspectiva, desde um ponto de vista de esquerda, e nesse sentido, evidentemente, o socialismo é o norte. E é o norte porque, cada dia mais, o capitalismo mostra a sua incapacidade de atender a demanda da maior parte da humanidade. Dizia há pouco, né? O ano passado, não foi esse ano, quando foi pela primeira vez na história, desde que é feitas as medições pela Oxfam, com dados do Credit Suisse, não é dados inventados por esta esquerda bolivariana, o 1% mais rico do mundo ultrapassou o patrimônio e as riquezas dos outros 99%. Este é o sistema ideal. É isso que se oferece para a humanidade? Não tem nada melhor. Não é inadmissível, não dá para aceitar isso. Não dá para se conformar com o abismo, desigualdade que o capitalismo representa no mundo. Então, a alternativa que a história até aqui produziu ao capitalismo é o socialismo. E por isso ele continua vivo como uma bandeira da esquerda. Olha, eu acho que não é possível nada próximo no Brasil a universalização de direitos sem uma derrota decisiva da Casa Grande e da burguesia brasileira. Eles não admitem. Eles não admitiram o PT, com todos os seus limites.
Né? Nós temos uma situação extremamente preocupante por esse atraso da burguesia, por essa hegemonia conservadora. Eles têm todos os meios de comunicação, em que hoje ser de esquerda no Brasil quer dizer, defender a Constituição é ser de esquerda. Né? Nós chegamos numa situação tal em que defender uma Constituição que não é uma Constituição comunista, Constituição cidadã. Ulisses Guimarães, claro, com todas as suas contradições, teve seus avanços, talvez o SUS tenha sido o principal, ou pelo menos um dos principais desses avanços. Agora é uma Constituição limitada. E defender essa Constituição hoje virou coisa da esquerda. Olhem em que nível está o debate político no Brasil. Essa gente que está lá em cima não admite universalização de direitos. Nunca admitiu e não vai admitir. Para implementar algo dessa natureza num país como o Brasil, e acho que em parte expressiva da América Latina, com amplo movimento de massa. Criando ciclos de mobilização que enfrentem, que derrotem o projeto da burguesia. Não é com acordo com eles. Esse acordo com eles é impossível. Né? É com mobilização de massa, é com enfrentamento, é com luta, é com conflito social. A esquerda precisa voltar a dizer isso e voltar a praticar isso acima de tudo. Porque a esquerda deixou de fazer trabalho de base, a esquerda se seduziu pela institucionalidade, a esquerda deixou de pisar no barro, a esquerda deixou de ter a rua como espaço privilegiado de fazer política. Né? E se a gente perde essa dimensão, nós vamos nos reduzir a acordos. E os acordos têm um teto, têm um limite. Ficaram claros agora qual é esse limite. E esse limite está longe da universalização de direitos. Lutar pela universalização de direitos no Brasil significa defender quase uma revolução. Significa defender amplas mobilizações de massa, uma movimentação profunda da base da sociedade contra os coronéis, os senhores de engenho, a Casa Grande que sempre deu as cartas por aqui.